Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 22, no verso 8, quando João disse que é ele que está vendo as coisas, é ele que viu e ouviu essas coisas, e João ele está testificando as coisas para a igreja. Eu havia comentado que, segundo a história, João ele foi pastor da igreja de Éfeso, que seria a mãe de todas as igrejas da Ásia. A Bíblia é clara, no livro de Atos, dizendo que de Éfeso o evangelho chegou a toda a Ásia. Na sequência do versículo 8 tem algo importante, porque é uma repetição de uma coisa que João já tinha feito. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E se tu lembrar, João já teve esse procedimento, ele já tinha chegado a esse momento. No capítulo 19, no verso 10, ele diz: eu me lancei aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E aqui nós podemos, quem sabe, tirar algum ensinamento. João, nós estamos chegando ao final da revelação. João já viu muita coisa. João, ele está assombrado, ele está como que, quem sabe, como que fora de si. Mas João, ele não é criança. João, ele sabe as Escrituras, ele conheceu o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E principalmente João sabia que só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Então, tem que haver uma explicação lógica para o que João tenha feito aqui. Não é simplesmente João, um momento de vacilo, ele foi fazer adoração aos anjos. Não. Por alguma explicação existe. João não ia repetir o erro duas vezes. E aí nós vamos entrar para essa palavra aqui, no final, que diz: ao anjo que mostrava para o adorar. E diz que essa palavra, quem sabe nós vamos tentar dar uma ideia do que aconteceu com João. Essa palavra que está escrita aqui, adorar, é proskuneo, do grego. E aí é uma palavra composta, é pros e koneo. E seria algo assim como prós seria em direção, naquela direção. Pró é como se nós usamos o pró, vamos dizer, qualquer campanha que a pessoa faça, pró alguma coisa, que tu seja pró alguma coisa, quer dizer, tu está a favor, na direção daquilo que tu está lutando. Então é na direção daquilo. E esse koneo seria beijos. E a ideia aqui é lançar beijos na direção. Aí tu diz, adorar aqui essa palavra de lançar beijos. Sim, por quê? Porque era um costume grego de que se na adoração aos seus deuses, se lançar beijos aos deuses. Se lançar beijos ao teu Deus. Então esse costume foi crescendo, e aí você criou esse hábito de você colocar a mão na boca e você simular que está jogando um beijo. E esse era um sistema de adoração a deuses que a gente tem hoje. A gente lança um beijo para a mãe, para os familiares, e lança um beijo. A gente tem esse costume de muitas vezes se despedir ou cumprimentar, a gente bota a mão na boca como se estivesse lançando um beijo. Isso era algo feito num sistema de adoração.
diferente do que nós temos hoje, mas isso era adoração a deuses, era usado pelos gregos dessa forma. E aqui, a ideia da palavra, aqui eu estou te dando o que a palavra significa. Significa jogar beijos na direção de. Essa é a ideia, que era uma forma de adoração. Você jogar beijos a uma deidade, ao teu Deus, isso era uma forma de adoração. Que nós, na nossa cultura aqui, a gente usa como cumprimento, no sentido de pessoas. Mas essa ideia aqui de João, dentro do contexto, é se inclinar a alguém que tu considera que é superior a ti. Então uma ideia, eu estou te dando uma ideia, não estou fechando e estou sendo dogmático. Alguém pode dizer, não, ele foi adorar mesmo, João pecou, ele ia pecar, ia adorar um anjo. Não, tudo bem, pode ser dogmático nesse ponto, porque a gente não tem conhecimento pleno do que aconteceu, e quem estuda o idioma e estuda o que foi escrito, quem sabe tem uma visão melhor. Mas a palavra significa isso, jogar beijos em direção de alguma coisa, de uma deidade, de um Deus. Mas existe uma ideia do que, uma ideia, não é que isso seja o dogma, aconteceu desse jeito, mas se crê que é uma ideia aqui de João, num contexto de que ele está se inclinando diante de alguém que ele considera que é superior a ele. Não seria adoração ao anjo, e sim um reconhecimento que o anjo era superior a ele. Se tu pegar, vamos pegar no caso, existe um caso no Velho Testamento que se coloca, quando Daniel, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, tu pega isso no capítulo 2, no verso 46, diz assim, então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que se lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Aqui é a mesma situação, em alguma versão já li se inclinou. Se inclinou. E o contexto aqui é quando Nabucodonosor ele tem um sonho, ninguém consegue interpretar, e ele está desesperado. E aí ele vê em Daniel algo superior. O Espírito de Deus na vida de Daniel. E Daniel dá a interpretação do sonho para Nabucodonosor. E aí existe essa situação aqui que nós estamos vendo e vivenciando de Daniel, do rei Nabucodonosor se inclinar diante dele. Alguma versão diz se inclinar. Ele se inclina. Na minha versão diz adora. Mas aqui também é esse sentido de reconhecer a superioridade, reconhecer que Daniel tinha algo que era superior. Então, não é que ele começou a adorar Daniel é um Deus, não. Mas ele se inclina diante de Daniel, com a sua face, reconhecendo a superioridade de Daniel sobre ele. E espiritualmente Daniel era superior a ele. Então, eu espero que tu esteja entendendo, mas isso é só uma corrente que tem esse raciocínio. Essa é a ideia que o pastor Stephen Davis tem, mas não estou dizendo que essa é a ideia geral, é uma ideia aceitável. Eu não acredito que João com 96 anos ele não ia ter noção, e ele faz bem diferença, ele faz diferença do anjo quando ele vê uma aparição do nosso amado Senhor Jesus Cristo, é diferente. Então a ideia aqui seria essa ideia que aconteceu com Nabucodonosor, é reconhecer não como um Deus, mas reconhecer como que tu está diante de uma pessoa superior a ti. E por que vai se fechando essa ideia? Porque o anjo diz, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos profetas e dos que guardam a palavra desse livro. Então, o próprio anjo já coloca, eu não sou superior a ti, nós estamos no mesmo nível, eu não estou acima, eu sou conservo teu, eu sou servo contigo. Servo contigo
e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra. Então, o anjo não se coloca numa posição superior, e é isso que eu queria que tu compreendesse. Essa é uma ideia. Agora, não estamos fechando a ideia. Eu já vi outro autor dando uma paulada em João, diz, olha, João ia fazer de novo, ia cometer uma bobagem de novo, mas nosso Deus é misericordioso. E aí ele disse, não, João ia cometer o mesmo erro que ele iria cometer no capítulo 19. E aí novamente ele está, quem sabe, num êxtase, e ele vai fazer uma coisa errada, e o anjo tranca eles, o anjo diz, adora a Deus. Então, essa referência, essa superioridade que se coloca é só a Deus, é só a Deus. Mas aqui uma ideia que se tem, é que João está reconhecendo a superioridade daquele anjo que está mostrando a ele as coisas a ele sobre João. E aí o anjo se coloca, faz uma declaração, não, nós somos conservos, somos servos juntos. Se tu vai lembrar, o anjo que começa a mostrar as coisas para João a princípio, um daqueles 7 anjos das 7 últimas pragas, que alguns dizem que, pela tradição, que existiam 7 anjos na presença de Deus, que são 7 arcanjos, mas isso aí faz parte da tradição judaica, não é Bíblia. Aí eu vou voltar a dizer, e a gente não vai cansar de colocar as coisas. A Bíblia traz somente um arcanjo, que é Miguel, não tem outro, então não é arcanjos. E eu já vi estudos e já vi pessoas dizerem que Gabriel era um arcanjo. A Bíblia não trata ele como arcanjo, a Bíblia trata ele como um anjo, e diz que ele é um anjo. Mas eu já vi estudiosos da Bíblia que sabem mais do que nós dizer que é um arcanjo, mas não tem respaldo bíblico. Quem sabe estudo, ou quem sabe alguma coisa diferente, mas biblicamente não é. E aí o anjo vai falar sobre os profetas e daqueles que guardam a palavra desse livro. E aí vai proclamar e vai conclamar a João a adorar somente a Deus. E aí vai dar um alerta, que foi um alerta que nós iniciamos o estudo de Apocalipse, não selar as palavras da profecia desse livro. Porque próximo está o tempo. E aqui é importante, não cele. Tem coisas que foram seladas, tem coisas que nós não sabemos. Se tu lembrar, tem um momento que os 7 trovões emitiram as suas vozes, e João se colocou para escrever, e aí disse, não é para escrever, deixa isso fechado. Então, tem coisas, se tu vai achar isso em Apocalipse 10, e João disse que ele ia escrever, mas ele sela o que os 7 trovões emitiram e não os inscreva. Então foi João 10:4. Então tem coisas que estão seladas, tem coisas que nós não sabemos. Tem muita coisa que nós não vamos saber nunca. Vamos saber quando chegar na presença de Deus, nós vamos entender. Tem muita coisa que a gente não vai ter a plenitude. Nós estamos chegando no final, né? Nós estamos a 11 versículos do final do livro de Apocalipse. Não sabemos nada. Alguma coisa despertou o nosso conhecimento, alguma coisa que a gente aprendeu. Estudando, eu aprendi muita coisa. Eu espero que, se tu acompanhou, se tu escutou alguns áudios, tu tenha aprendido, acrescentado o teu conhecimento, ou até mesmo ter despertado para que tu venha a querer aprender mais. Quem sabe, não aprendi muito no que está sendo ensinado, mas eu vou querer aprender mais, eu quero aprender mais. Mas na minha visão, nós fomos muito bem, nós estamos chegando bem, esperamos que nós possamos acabar bem. Não acabou ainda, mas até aqui foi maravilhoso, no meu entendimento, pelo tempo que eu tenho na presença de Deus, servindo a Deus, e foi muito bom. Eu posso fazer uma avaliação que as coisas foram boas, e até muito boas, o que se passou, o que se estudou. E se tu acompanhou
primeiro capítulo ou do primeiro áudio até aqui, se tu acompanhou, escutou todos os áudios, eu tenho certeza que tu aprendeu coisas que tu não sabia, porque eu aprendi muita coisa estudando, muita coisa que eu nunca tinha entendimento. Tem coisas que eu lia e passava por cima e não sabia o que era, mas nunca eu me despertei, e graças a Deus eu me despertei para muita coisa. Então aqui é não selar, então nós temos que falar. Às vezes a gente sela as coisas do futuro, para não ser, para ser politicamente correto, para não ser intolerante com ninguém, aí a gente amacia as coisas. E a gente muitas vezes sela do juízo de Deus, para se dar bem com todo mundo, para estar bem com todos. Mas a gente tem que pedir graça e sabedoria de Deus e com muito amor falar a verdade. Todo o evangelho começa com a má notícia. Todos estão condenados, e é eternidade. É condenação para sempre, não vai haver, você condenou e depois deixa de existir, ou não vai haver, paga um preço lá na condenação, depois sobe, depois vai subindo. Não. As boas notícias do evangelho começam com uma péssima notícia. Todos nós estamos condenados. E às vezes a gente sela as palavras. A gente guarda as 7 chaves. E esses 7 é sempre porque havia 7 testemunhas. No contexto romano, tudo que se fazia, que tinha valor e importância, fosse um testamento, fosse qualquer coisa, 7 testemunhas colocavam seu selo, era uma garantia de autenticidade. E às vezes a gente faz esses 7 testemunhas, 7 chaves, nós guardamos a palavra e a gente não proclama. E o anjo está dizendo, não sela. As coisas estão próximas. E aqui nós vamos ver, de novo, são 1923 anos ou mais de que o Apocalipse foi escrito e está próximo. Então as coisas vão acontecer de uma forma que nós não entendemos, nem esperamos. Quem sabe, eu creio que ainda nossa geração, quem sabe, vai ser recolhida. Mas está próximo. Mas tu crê assim, quer dizer que não pode acontecer hoje? Pode acontecer hoje. Isso é como aquela pessoa, ela vai no médico, faz todos os exames, tudo que é exame. Não se encontra nada, ela está perfeita, a saúde, a tua saúde está perfeita, não tem nada, tudo está legal. Aí a pessoa diz, bom, então vou viver muitos anos. Não quer dizer isso. Tu pode sair daqui agora e morrer a 5 segundos, não existe algo que a gente possa bater e dizer, não, só está tudo legal, tu vai viver mais uns 30, 40 anos, não. É Deus que tem todo o poder, e Deus é quem decide, não é decisão nossa. A nossa parte como cristão é não selar. Às vezes a gente sela o evangelho e guarda o evangelho e não proclama para ninguém. A gente passa pela vida das pessoas sem fazer diferença, sem impactar a vida das pessoas com o evangelho. Existe uma história famosa, e eu vou parafrasear com rapidez essa história, que quem sabe possa simbolizar para nós o que é a nossa vida cristã na grande comissão dada por Cristo. Cristo nos comissionou para ir pregar o evangelho a toda a criatura. Então é ir, primeiro é não ficar, é ir. Para que fazer? Pregar o evangelho. Para quem? Para todas as criaturas. E aí por onde? Por todo o mundo. Fazer o quê? Pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então essa é a grande comissão que alguém diz, que é a grande omissão da igreja, que a igreja não cumpre, que a igreja não vai a todos os lugares, porque não adianta só ir, não, mas eu vou, mas ir por todo o mundo. Então não, eu vou até aqui na volta, eu vou ali na igreja, não, tem toda a tua vizinhança, tem toda a tua rua, e isso não estou dizendo que tu tem que sair, mas é a tua vida,
é quando Deus te dá a oportunidade de falar. As pessoas estão passando pela tua vida e não estão sendo impactadas pelo Evangelho. E eu não estou dizendo que tu tem que ser aquele que tem que colocar a Bíblia agora abaixo de outros, mas está sempre pronto. Pronto. Está sempre pronto. Por quê? Porque próximo está o tempo. Então, é por todo mundo, não é só por onde tu quer, por onde tu acha que vale. Não, ali eu não gosto, esses aqui eu não quero, aqueles ali não aceito. Não, é ir por todo mundo. E aí, é Marcos que eu estou lendo, Marcos 16:15. É ir para todo mundo fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Pregar o Evangelho. Pregar as boas novas. Para quem? Para toda a criatura. E aí quem crer e for batizado vai ser salvo, mas quem não crer será condenado. Então essa é a grande comissão que a gente diz que é a grande omissão. E aí essa é a grande tarefa. A grande tarefa que a gente pode parafrasear com uma história famosa que tem. É a grande missão da igreja. E aí nós temos 4 personagens na igreja. É o todos, o alguém, o ninguém e o qualquer um. 4 pessoas, 4 personagens, o todos, o alguém, o ninguém e o qualquer um. E aí nessa pregação do Evangelho, todos pensavam que alguém iria pregar, iria fazer, cumprir a missão. Todos pensaram que alguém ia fazer. Mas ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Qualquer um poderia ter feito, porque todos são chamados. Mas ninguém fez. Porque todos esperam que alguém vai fazer, e aí tu não, tu te omite. E tu passa na vida das pessoas sem impactar. Eu comentei num áudio desses, e não me lembro há quanto tempo faz, mas não custa lembrar. Eu falava de uma canção que tinha em espanhol, de um homem que estava condenado, falando para o seu amigo, que era cristão, e esse homem estava como se ele estivesse já condenado, estivesse no inferno. E aí na canção ele dizia: tu nunca foi meu amigo, porque se tu fosse meu amigo, tu tinha me falado do Evangelho. E esse era o âmago da canção. Era alguém condenado que tinha um amigo que sabia a verdade, mas para não se incomodar, para não se queimar, nunca falou nada. Aí esse amigo foi condenado e diz assim: tu nunca foi meu amigo porque tu nunca me falou de Jesus, tu nunca me falou da condenação eterna, tu nunca me falou da verdade. E eu pergunto para ti, quantos vão se levantar e vão dizer assim: eu passei pelo fulano e eu fui condenado e ele nunca me falou de Jesus, e ele nunca me chamou para beber da água da vida? Quantos vão se levantar num dia lá e dizer assim: eu estou condenado, mas fulano nunca esteve do meu lado toda a vida e nunca me falou de Jesus, nunca me falou da condenação eterna? E isso é terrível, isso é um caso sério para pensar. Quantas pessoas que trabalham contigo que nunca ouviram falar de Jesus? E tem muitas maneiras. Eu no meu trabalho, primeiro já deixava minha Bíblia sempre à vista. E aí eu colocava mensagens, botava mensagem, não é mensagem de áudio, eu botava mensagens dessas, como diz, como tem proibido fumar, eu colocava perguntas: onde tu vai passar a eternidade? Todos nós estamos condenados, botava um versículo bíblico, porque muitas vezes era aquela maneira, a pessoa, tu não tem a oportunidade de falar, mas a pessoa leu, e se ela leu, se ela se despertar, ela vem e pergunta. Mas era a forma de impactar as pessoas, de proclamar o Evangelho, mas sempre procurando um jeito, sem ser ofensivo a ninguém, mas sem ser omisso. Sem ser omisso. Então, é uma forma. O tempo está próximo. E é isso que o anjo está falando. Ó. O tempo está próximo e a gente está... Eu sei, nós não podemos ser aquelas pessoas assim: não dá para falar fulano, ele só fala da igreja, só fala da Bíblia.
Mas é tu saber, pedir sabedoria para Deus, que dentro de um contexto de uma conversa, tu conseguir inserir a palavra de Deus, entrar com a palavra, tu trabalhar de uma maneira que tu esteja conversando, mas que tu possa falar de Jesus e não te calar. E muitas vezes a gente se cala. E aqui no 11 tem uma coisa importantíssima, que nós vamos parar aqui. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E aqui é uma coisa difícil de entender. Porque aí a Bíblia proclama, se tu é injusto, seja justo ainda. Se tu é sujo, seja sujo ainda. Então é complicado a gente entender isso aqui. A Bíblia só diz, se tu é injusto, segue sendo injusto. Se tu é sujo, segue sendo sujo ainda. Se tu é santo, você santifica mais ainda. E se tu é justo, seja justificado ainda. É uma seguir nesse caminho. E aí a gente não entende, porque parece que a Bíblia diz, não, tu é errado, segue errado ainda, não tem problema. É complicado nós entender esse texto, mas eu entendo, na minha visão, eu entendo esse texto à luz de Apocalipse 13. Apocalipse 3 que me dá um entendimento do que nós lemos aqui. Quem é sujo, seja sujo ainda, segue da mesma. E aí eu entendo esse texto à luz do que o Senhor escreveu à igreja de Laodiceia. E aí tu pega o capítulo 13, verso 15. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então eu entendo esse texto porque é um texto difícil, é complexo. Eu olhando os estudos, eu não tive uma explicação lógica para esse texto. E eu vi alguns estudos, e aí eu escutei e tentei ver alguma coisa melhor. Mas o meu entendimento aqui, que esse texto aqui, ele está, para a gente entender, a gente vai ter nesse contexto de não ser morno. Porque quando Deus fala à igreja, o nosso amado Senhor Jesus Cristo fala à igreja de Laodiceia, ele diz assim, tu não é quente nem frio, quem dera tu seja, se tu é injusto, tu seja injusto. Agora se tu é cristão, seja cristão. Se tu é cristão e tu está declarando, está escutando esse áudio, e você diz cristão, você diz membro de uma igreja, então seja verdadeiro. Seja, viva à luz do que tu crê, obedeça à fé que tu abraçou. E tenha uma fé obediente, é isso que eu acredito. Porque o Senhor Jesus diz assim, melhor é ser frio, se tu é injusto, seja injusto. Se tu é sujo, seja sujo. Agora não seja meio termo, tentando aparentar o que tu não é, tentando achar que está tudo legal. Não, tu tem que estar ciente, está tudo mal. Então segue sendo mal, está errado, mas pelo menos tu sabe que está errado. Agora não tenta enganar e tentar a ser morno, porque tu vai ser vomitado, porque aqui é claro que diz, olha, antes que quem dera que tu seja frio ou quente, ou tu seja uma coisa ou seja outra. Agora não tenta viver essa vida, porque é mais, e eu vou te dar o meu entendimento, é mais fácil alcançar um que sabe que está perdido, que sabe que está errado, que é injusto, que é sujo, que está caminhando no caminho errado, do que tu alcançar um que pensa que está legal. Aquele que se acha que não é quente nem frio, mas que vive uma vida de um cristão morno, que não cumpre. Então esse é o meu entendimento. Muitos estão se enganando, achando que está legal. E são muitos daqueles que tu vai encontrar lá em Mateus 7, que vão chegar diante de Deus naquele dia e vão dizer, Senhor, Senhor, nós não pregamos o evangelho, ou não profetizamos, nós não fizemos tanta coisa. Esses são os mornos. Aqueles que nunca fizeram a vontade de Deus. Que praticaram iniquidade, mas que praticando iniquidade fazia alguma coisa cristã, ou faz uma leitura bíblica, ou vai na igreja domingo, ou vai na igreja terça, ou faz parte do grupo de oração, mas vive uma vida errada.
Uma vida que desagrada, que não faz a vontade de Deus. Então eu entendo esse texto à luz do que nós estamos vendo aqui. É mais fácil tu alcançar um que sabe que está perdido do que um que pensa que não está, que se engana, que é morno, que acha que está legal, que a sua religião está legal, ou que até seja cristão, que está dentro da igreja e que acha que é salvo e não é salvo e nunca foi. E aí nós vamos pegar aqui, e eu vou finalizar esse áudio com um texto que eu gosto muito que Paulo fala a Timóteo quando ele escreve, e ele diz que Deus conhece os que são seus. Eu vou achar esse texto aqui porque não era minha ideia, mas agora me ocorreu de ler esse texto para nós finalizar esse áudio, porque quem está perdido pelo menos sabe que está perdido, não tá se enganando e não está tentando enganar Deus. Não, o cara não crê, pronto, eu não creio. Agora, tu crê e não viver à luz do que tu crê, aí é pior. Antes tu não cresce, aí que Jesus, quem dera tu seja frio, ou quem dera tu seja quente, agora seu morno. Tu diz que crê, mas não faz, aí é pior. Antes então tu não creia, aí diz, pelo menos tu está sendo honesto. Eu não faço porque eu não creio. E aí a Bíblia é clara, tudo que não é fruto da fé é pecado. Então se tu crê e não faz, aí é pior. Tu obedece só na Bíblia o que te convém, o que te agrada, o que é conveniente. Isso aqui não, isso aqui não. Não, Deus não é mal educado, Deus não vai, não, Deus é dono, Ele faz o que Ele quer. Se Ele faz o que Ele quer entre aqueles que não servem a Ele, que dirá entre os que servem? Se Ele é dono de tudo. E eu vou terminar esse áudio com uma leitura de 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Vamos ler de novo? Marca na tua Bíblia aí que esse aqui é. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. O fundamento de Deus está... Deus não move, e tem um selo, está selado. O Senhor conhece os que são seus, Deus sabe. O nosso amado Senhor Jesus Cristo, em João 10, no capítulo 10, verso 14, diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Então, Deus conhece os que são seus, eu conheço as minhas ovelhas, eu sei. E aí diz, qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. E aí tu vai te lembrar que lá em Mateus 7, eles apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, ou tu te aparta da iniquidade, ou Cristo vai fazer tu te apartar dele. Então tu escolhe, ou tu te aparta da iniquidade, ou Cristo vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pai, nós te damos graça pela tua palavra que é maravilhosa, que é bendita, que é santa, que nós possamos, Senhor, cada dia buscar uma santificação progressiva na nossa vida, no poder e na força do Teu Espírito Santo, não no braço do homem, mas conforme o Teu Espírito Santo nos dirige, e que nós possamos, Senhor, sermos crentes fiéis e que vivem à luz daquilo que crê, que é a Tua palavra, para a glória e honra do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.